Alô malta, como é que estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast e eu gostava de saber quão estridente é que fica este cor-de-rosa no cenário, porque ali na imagem parece-me que fica altamente chocante, só que eu não consigo ter a certeza, portanto só vou ver no resultado final. Por isso, se ficar quase psicadélico, não foi por mal, ok? Ficam já a saber. Ora bem, do que eu venho falar hoje? Hoje são temas tensos, temas que se calhar não estão preparados, temas controversos, polémicos não diria, mas controversos talvez, porque se calhar muitas pessoas se vão identificar não com a minha irritação, mas com a razão pela qual eu tenho essa irritação. Estão a perceber? Portanto, se calhar vão se identificar mais com a pessoa ou o tipo de pessoa que eu vou descrever do que propriamente com a minha irritação. Mas vamos ver, pode ser que não. Não é verdade? Portanto, o primeiro tema de hoje são pessoas cuscas. E eu não estou a falar daquelas pessoas cuscas tipo a Dona Amélia de 83 anos que está à janela a ver as pessoas passar. Porque não estou. Eu gosto muito das Donas Amélias. Acho que, coitadas, não têm muito com que se entreter durante o dia, portanto, estejam à vontade a cuscar na janela o que as pessoas estão a fazer. Não são essas pessoas cuscas. As pessoas cuscas que me irritam são aquelas que estão sempre a meter o bedelho na vossa vida, mas de forma dissimulada. Vejam lá se isto não é verdade. Aquela pessoa da família que nem fala com vocês, nem vos liga no aniversário, mas vocês sabem que anda a perguntar a outras pessoas da família o que é que vocês andam a fazer da vida. Sabem essas pessoas? Desculpe, mas a senhora não me liga no aniversário, a senhora não tem o meu número sequer, porque é que precisa de saber da minha vida? Tenho uma novidade, não precisa. Não precisa. Pode ir fazer outra coisa que a entretenha mais. Ou então aquelas pessoas, por exemplo, que cortaram relações com vocês, ou são pessoas que vocês já conheceram em tempos, mas com quem nunca se deram, mas andam constantemente a cuscar o vosso perfil, a cuscar as coisas que vocês publicam. Porquê? Primeiro, já que vão cuscar, pelo menos sigam, não é? Se não é chato, porque assim, se seguirem, sabem logo em primeira mão onde é que eu estou a almoçar. Não precisam de estar a ir ao meu perfil, passadas quase 24 horas, ver quase o story a desaparecer. Imaginem o que seria vocês perderem onde é que eu estive a almoçar. Era quase uma catástrofe na vossa vida. Portanto, percebem essas pessoas dissimuladas que andam ou perguntam a um, ou vão cuscar nas redes sociais. Se vão cuscar, pelo menos podiam criar uma conta falsa, não é? Já que há tantas pessoas que criam contas falsas, pelo menos não davam a cara e não faziam figuras desnecessárias, digamos assim. E, portanto, estas pessoas cuscas complicam um bocadinho com o sistema nervoso. Por exemplo, esta aqui, então, é uma coisa que me enerva. Nunca vos aconteceu em velórios ou funerais pessoas que vocês não veem há anos? Aquelas pessoas que vocês só veem justamente em velórios e em funerais. Por que raio é que me estão a perguntar o que é que eu estou a fazer da vida neste momento? Desculpe, senhora, eu estou a tentar chorar a morte de uma pessoa. Eu não lhe vou dizer em que é que eu trabalho. Respeite-me. Percebem? E que eu acho que isto roça aqui um bocadinho a falta de noção que eu não consigo entender. A pessoa sai de casa, veste-se de preto ou de castanho escuro ou azul escuro, vai para um funeral, ou neste caso um velório, porque no velório é mais tempo, não é? E a pessoa pensa, bem, vou aproveitar para pôr a conversa em dia. Não vai. Não vai. Porque eu não quero. Estão a perceber? É que isto é tão... a pessoa tem tanta falta de noção que chega a ser ridícula. Só que aquilo que me preocupa é a pessoa não ter consciência de si própria. Não ter noção de si própria. E não perceber que está a ser ridícula na abordagem que está a fazer.
Isto é que me preocupa. Não porque eu me sinto altamente prejudicada ou lesada por essa abordagem, mas porque realmente é triste. É triste para a própria pessoa. Como diz o Rodrigo Guedes Carvalho, tenham noção. Ok? Porque, efetivamente, eu acho que existe aqui uma falta de capacidade de análise de ambiente do género. Devo ou não abordar esta questão? Se está na dúvida se deve, já é um sinal que não deve. Portanto, é o conselho que eu deixo esta semana. Ok? E depois, portanto, há a pessoa cusca da rede social, há a pessoa cusca da família em velório, há a pessoa cusca da família que anda a perguntar a outros membros da família mais próximos o que é que a pessoa anda a fazer da vida. Há este tipo de pessoas, depois há aquele bem, não vou... já ia dizer asneira. Vou-me calar. Percebem? Portanto, esta questão das pessoas que estão sempre a meter o bedelho na vida das outras pessoas atormenta-me. Atormenta-me porque vocês fazem má figura. Ou seja, eu não estou preocupada se vocês ficam a saber ou não da minha vida, dá-me igual, mas eu fico a saber que vocês andam a perguntar. Não estou a falar eu especificamente, a pessoa acaba sempre por saber que vocês andam a perguntar por ela. E não vos fica bem, não é? Ora bem, depois outro tema que eu vim a falar, e porquê que eu vim falar desse tema? Porque uma seguidora do podcast enviou um áudio a falar sobre este tema que é bastante atualidade, muitas pessoas vão identificar e portanto eu disse bastante da atualidade, bastante atual, peço desculpa. E então aquele tema que ela enviou foi sobre relações tóxicas e portanto esta seguidora enviou um áudio a contar a sua experiência com relações tóxicas e eu achei interessante porque efetivamente há muitas pessoas que são tóxicas, há muitas pessoas que levam com pessoas tóxicas e acho que nós devemos começar a normalizar não nos darmos com pessoas tóxicas. E é justamente disso que ela fala aqui. Portanto, eu achei interessante trazer este tema para o podcast. Antes de pôr os áudios, qual é a minha opinião relativamente a pessoas tóxicas? Como é que eu ia dizer isto? Depende do nível de tóxico, não é? Porque há pessoas que efetivamente são más, não vamos aqui pôr paninhos quentes, há pessoas que são más pessoas. A mim, aflige-me a pessoa não ter noção que é má pessoa, que é mau amigo ou má amiga, que é mau filho, mau neto, percebem? Aflige-me a pessoa não ter noção. Por outro lado, se tivesse noção, se calhar não seria má pessoa. Percebem o que eu quero dizer? Portanto, isto aqui é tudo um bocado... anda tudo aqui à volta da rotunda e não se saem nunca. Percebem? E, portanto, eu queria falar de uma questão que é muito interessante. Vocês sabem, na família, nos amigos, no trabalho, na sociedade, sabem aquela pessoa que é super popular, é o bom vivante de todo lado, é aquela pessoa que é admirada, que toda a gente gosta, mas vocês sabem que aquela pessoa não vale nada? Porque já a conhecem, porque a conhecem melhor que os outros, ou simplesmente porque vocês sentem. Sabem o que eu quero dizer? Parece que, e depois parece que está toda a gente contra vocês, porque vocês são a única pessoa que já se apercebeu, ou já sabe, que aquela pessoa não vale nada. E vocês têm dificuldade em compreender como é que mais ninguém consegue ver isso. Sabem isso?
é bastante complicado. O conselho que eu tenho para essas pessoas que se veem numa situação dessas é fujam. Fujam, porque a probabilidade das outras pessoas ficarem a perceber-se dessa questão é fraca. Portanto, eu agora vou pôr os áudios da rapariga que enviou a sua experiência e a sua opinião relativamente a este assunto. Alô, Raquel. Eu enviei sim a sugestão. Vou tentar não alongar muito o áudio, porque tenho opiniões muito específicas sobre isto. Lembrei-me deste tema porque foi uma situações que eu me deparei ao longo dos meus 4 anos de licenciatura e mesmo agora no mestrado também o sinto. Eu não sei se é pela faculdade em si, se é pelo curso em si, eu estudo Direito, mas acredito que isto também aconteça em outras faculdades. Nós eventualmente, eu pelo menos sempre vi a faculdade não só para atingir o sucesso profissional que eu queria, mas também pensei, aquela típica frase de vamos arranjar amigos para a vida, os amigos da faculdade são quem nós vamos arranjar para a vida, e na verdade foi tudo completamente o oposto. Eu sinto que as amizades são mesmo algumas muito tóxicas e é tudo feito de uma forma subtil, que o que mais me irrita é ou as pessoas apercebem-se e têm medo de se posicionar, ou então não se apercebem de todo. Ok, portanto, esta situação é interessante porque eu acho que todos nós de alguma forma já passámos por isto. Aqui especificamente ela estava a falar da faculdade, a minha experiência da faculdade já lá vamos, mas efetivamente hoje em dia parece que algumas relações são um bocadinho mais por interesse em algo, não é? Do que propriamente interesse em fazer amizade com aquela pessoa. Percebo a questão dela estar a dizer da faculdade e de estudar Direito, mas eu acho que isto não é só sequer de faculdade, isto é transversal à sociedade. Isto é um problema mesmo. É um problema que precisa de ser resolvido, malta. Vocês têm que se controlar, deixem de ser tóxicos. Percebem? Portanto, vamos pôr o segundo áudio e eu já explico a minha opinião. E pronto, este é um assunto específico relativamente à faculdade, porque é uma coisa que eu sinto das duas uma, ou as pessoas não gostam de ti, ou as pessoas não gostam de ti, portanto, porque tu sais bem, ou as pessoas continuam a não gostar de ti, mas dão-se contigo só para tirar partido de algo. Do género, manda-me apontamentos e não sei o quê, e não sei o que mais, mas por trás, tipo, falam mal de ti. Eu não sei, eu acho que é uma inveja pura também. Eu lido muito com isso na faculdade, vejo outras pessoas também a lidar, mas no final, mais da minha licenciatura, e não tende a ver propriamente com a faculdade, embora tenham sido, agora já não, os meus colegas de faculdade. Eu tinha um grupo no qual uma rapariga influenciava todos. E eu era uma pessoa e continuo a ser uma pessoa que me posiciono, com o que não concordo e não me identifico, e pronto, e perdi esses amigos, entre aspas, coisa pela qual eu estou grata hoje, mas que me gostou muito esse processo, porque eu sou? Foi uma situação um bocadinho pessoal que agora expus aqui, mas acho que consigo, pronto, resumir basicamente aquilo que eu acho que é importante falar, porque às vezes sei que fiz a escolha certa, mas às vezes não é uma coisa que eu sinta que tenho ultrapassado muito, porque eu sinto que a rapariga realmente é tóxica. Ela mostra-se tão simpática e faz as coisas tão subtilmente que as pessoas não se apercebem, e leva todas as pessoas com ela. E pronto, e acho que falei neste âmbito da faculdade em específico, mas também falo em relações de amizades de raparigas, que elas fazem as coisas subtilmente só para ter a aprovação dos outros. E pronto. E misturam assuntos e quando, por exemplo, as pessoas não fazem parte daquele assunto só para ter a aprovação desse tipo de pessoas, e acho que consegui indicar os pontos principais para não estar aqui a desenvolver muito. Muito obrigada. Ainda bem que o podcast virá. Sei que abordarás outros temas específicos. Obrigada, um beijinho. Muito obrigada pela participação, um beijinho. Eu sinto sempre que eu... Ai, peço desculpa. Peço desculpa, não tirei o som. Sempre que eu me mando beijinhos aqui no podcast, eu sinto que estou naqueles programas da manhã ou de domingo à tarde a mandar... Quer mandar beijinhos? Portanto, falando aqui especificamente deste assunto, viram que ela estava a falar de uma pessoa especificamente, parecia que controlava. Lá está, era aquela pessoa que eu estava a dizer que parece que controla tudo e todos e ninguém se apercebe. Tem que ser tudo à maneira dessa pessoa. As outras pessoas andam à volta disso. E
ou não se percebem, ou gostam, não sei bem, ou gostam de andar sempre naquilo que os outros dizem, ou, não sei, por alguma razão, não consigo mesmo compreender. Se alguém aqui está nessa situação porque quer e se apercebe, então explique-me, por favor, porque é que continua nesse tipo de relação altamente prejudicial ao nosso bem-estar mental. Ora bem, portanto, ela falou especificamente na faculdade, eu percebo o ponto, na faculdade senti a mesma coisa, portanto, nós vamos para a faculdade com aquela questão de nós vamos fazer amigos para a vida aqui, ou até porque já ouvimos os nossos pais, ou os nossos tios, ou até mesmo nos filmes, os amigos que as pessoas têm normalmente são os amigos dos tempos da faculdade. E, portanto, nós criamos aquela ideia romantizada de vamos para a faculdade e vamos sair de lá com meia dúzia ou 3 amigos que vão ser os nossos amigos para a vida. E às vezes isso pode não acontecer. No meu caso, por exemplo, não aconteceu. No caso dela, aparentemente, também é complicado, mas eu não acho que isto seja uma questão da faculdade. Eu acho que as pessoas hoje em dia são um bocadinho mais egoístas. Olham muito para o seu umbigo, para o seu bem-estar, para os seus próprios interesses e não estão nem aí para os interesses dos outros. E eu acho que a melhor pessoa para defender os nossos interesses somos nós próprios. E a partir do momento em que nós vemos os nossos interesses a serem postos de parte por uma pessoa alheia, nós temos que tomar uma posição. Não precisamos de dizer algo, não precisamos de armar uma barragada, nada disso. Nós só temos é que ser iguais a nós próprios e se sentimos que estamos a mais ou que nos estão a fazer sentir a mais num determinado sítio, então está na altura de nós abandonarmos o local. Esta é a minha opinião, porque, efetivamente, lá está, há muitas pessoas tóxicas, há pessoas que têm aquela coisa tóxica, por exemplo, os ciúmes, ou, sei lá, esse tipo de coisa assim que, ok, não é ótimo, mas também não é absolutamente grave, não é? Depende do nível de ciúmes, mas percebem o que eu quero dizer? Agora, a questão de continuar a alimentar amizades, relações por interesse é uma coisa que me preocupa. Porque, a não ser que eu tenha interesse em ser amiga de alguém, ou seja, não é porque aquela pessoa tem um carro não sei o quê, ou porque tem uma casa assim assado, ou porque tem um emprego que me pode proporcionar não sei o quê. Não é nada disso. Eu, a partir do momento em que eu tenho interesse em dar-me com alguém, em ser amiga de alguém, tem que ser pelo caráter dessa pessoa, pela personalidade. Eu tenho que me identificar. Não preciso me identificar a 100%, a não ser que seja o meu espelho, não é? Mas tenho que me identificar minimamente com aquela pessoa, porque senão não faz sentido eu manter uma amizade com ela. Percebem? E aquilo que ela estava a dizer é a questão de ela está num ambiente em que claramente há uma pessoa que manipula os outros, ela tem aquela personalidade de não, eu posiciono-me, eu digo qual é a minha opinião, mesmo que isso não vá ao encontro da opinião da pessoa que manipula os restantes, e automaticamente está a criar uma tensão, está a criar um conflito. Percebem? E nós estamos num ambiente saudável, atenção a esta palavra, se nós estamos num ambiente saudável, em que as pessoas gostam umas das outras, se gostam mesmo, não é aquele gostar só para me pôr um story no aniversário, a pessoa preocupa-se com os restantes. Cada um se preocupa com todos os elementos do grupo. Mas se ao nós contrariarmos uma pessoa, isso cria tensão e conflito no grupo inteiro, porque essa pessoa tem a capacidade de manipular tudo e todos, algo aqui está mal. Alguém aqui está mal. O problema é que a sociedade e essas pessoas em questão estão formatadas para achar que quem está mal é a pessoa que contraria. Percebem?
Porque os que manipulam e os que são manipulados não se apercebem disto. O que manipula apercebe-se, mas faz de conta que não está nem aí. E os que são manipulados parte do princípio que não percebem que estão a ser manipulados, porque senão não o permitiriam, não é? Mas percebem esta questão. Portanto, isto é uma coisa que está muito presente na nossa vida. Eu temo que, se calhar, na minha geração e nas gerações mais novas, está a começar a agravar-se um bocadinho. Lá está, as mean girls, os mean boys. Acho que isto não é só de mulheres, também não é só de homens, é a personalidade de cada um, é o caráter de cada um. Nós não somos todos iguais, não podemos ser, não temos todos os mesmos valores, enganam-se aqueles que nós somos todos iguais, somos todos muitas boas pessoas. Não somos boas pessoas, todos. Não somos. Há pessoas que não são efetivamente boas pessoas. E nós temos que... Bem, de repente estou aqui num consultório sentimental. Por acaso isto podia ser um consultório amoroso, sabem que eu tenho mestrado em pessoas, podia-vos dar conselhos amorosos. Mas pronto, o que é que eu estava a dizer? Nós não somos todos iguais, não somos todos boas pessoas, há pessoas que são melhor numa coisa, há pessoas que são melhores noutras, isto não tem que ser uma competição. E as pessoas hoje em dia levam tudo para se é melhor que eu, se tem mais que eu, se o carro é melhor, se a casa é maior. Malta, se tem mais seguidores, se publica mais histórias, epá, não me cansem a cabeça. Percebem? Portanto, acho que é um tema pertinente esta questão das relações tóxicas, porque efetivamente não sei se há mais ou se fala mais disso e portanto nós começamos a ter percepção de maior existência, mas na verdade sempre existiu, percebem? Mas acho que é importante e acho que as pessoas têm que ter mesmo consciência de se vocês não se estão a sentir bem num sítio ou se há uma pessoa que não vos faz sentir bem ou vos faz sentir, sei lá, que vocês não são boas pessoas, vocês não prestam, epá, abandonem. Abandonem porque, ok, essa pessoa é livre de achar aquilo que ela quiser. As pessoas são livres de terem uma opinião em relação a vocês e vocês livres são de não aceitarem isso, de não quererem isso para a vossa vida e de não concordarem. E a opinião dos outros não define a pessoa que vocês são. Percebem? Porque é só opinião, porque vocês também têm opinião em relação aos outros e não é por isso que as outras pessoas são aquilo que vocês pensam. Percebem? Portanto, é mesmo assim e pronto, e quero agradecer por haver esta sugestão de tema, porque acho que é pertinente e, portanto, acho que é isto, acho que ficamos por aqui, senão isto vai ficar muito grande, o que é que se está a passar? Portanto, olhem, malta, espero que tenham gostado, volto para a semana e... entretanto vai ser Natal, portanto, olhem, bom Natal, comam muito... E sejam felizes. Aí é bem, agora parece que se isto fosse os Globos de Ouro e eu tivesse acabado de ganhar era este o meu discurso. Portanto, olhem, espero que tenham gostado, volto para a semana, beijinhos, malta, obrigada.